Spider-Noir é a nova aposta da Amazon Prime para séries de super-heróis. É uma adaptação realmente bem diferente de qualquer coisa que a gente já tenha visto do Homem-Aranha. Eu diria até que é uma das mais surpreendentes. É uma série que ela também trouxe para a internet grandes discussões, até porque ela traz aí um grande questionamento, já que ela te oferece duas opções, preto e branco ou colorido. E aí fica aquela dúvida, você assistiu qual versão? Eu sou o seu Santiago, eu assisti as duas versões e hoje eu vou contar pra vocês como foi minha experiência, fazendo uma análise, uma crítica e também explicando pra vocês sobre o uso de cores em produções cinematográficas. O Spider-Noir, ou Aranha-Noir, ele é um personagem que ele surgiu nos quadrinhos da Marvel lá em 2009. Ele veio de uma série de quadrinhos específicas, que era justamente a Marvel Noir, que colocava todos esses personagens que a gente já conhece num universo onde eles nasceram basicamente ali nos anos 30. Realmente eles requeriam toda aquela ambientação de detetives, de investigação, do cinema noir, que é algo bem clássico, e com os personagens da Marvel funcionou. Mas eu diria que o melhor personagem de todos eles foi justamente o Aranha-Noir. Por algum motivo, o personagem do Homem-Aranha combinou muito com essa estética no ar de investigação, de crime, de coisa mais depressiva, aquele mundo mais cinza. Mas é interessante falar que o personagem nos quadrinhos ele não é preto e branco, e na verdade é mais sépia. Quem trouxe essa percepção de personagem preto e branco pro Homem-Aranha no ar foi justamente o filme Homem-Aranha no Aranhaverso, que eu diria que foi justamente aí que ele ganhou uma popularidade mundial. Nos filmes de Homem-Aranha no Aranhaverso, ele já tem a interpretação do Nicolas Cage, ele quem dá a voz do personagem, ele funciona mais como um alívio cômico no filme, mas ele fez um sucesso estrondoso e obviamente tinha uma história muito legal para você se aprofundar sobre esse personagem. E quem enxergou isso também, além de, claro, o público, foi justamente a Amazon. A Amazon conseguiu ali os direitos do personagem com a Sony e fez uma produção ali em parceria junto também com a MGM, que também pertence à Amazon. E eles produziram então uma série de 8 episódios que é justamente essa Spider-Noir. Mas eu acho que é muito importante trazer esse ponto aqui. Eu pesquisei antes sobre a Aranha-Noir, a série, no Google, e eu recomendo que vocês façam também, tem uma animaçãozinha bem legal, justamente para entender quem que é esse personagem do Aranha-Noir que está na série. Porque a gente tem a versão dos quadrinhos, a gente tem a versão do Homem-Aranha no Aranhaverso, a gente tem a versão que já apareceu em outras mídias. Quem que é o Aranha-Noir aqui? Até para entender se não é o mesmo personagem de Aranha no Aranhaverso, e eu descobri que não, ele é o mesmo personagem, mas de um universo diferente. Pelo menos foi o que os criadores disseram. Mas o Phil Lord e o Christopher Miller, que são os diretores de Homem-Aranha no Aranhaverso, também participaram da produção dessa série. Então eles também estão envolvidos, eu acho que até para trazer mais referências dos personagens. Que por mais que seja uma versão talvez mais baseada nos quadrinhos, ele possui vários elementos do personagem que apareceu nos filmes. E inclusive a questão de ser preto e branco. Na série a gente vai conhecer o Ben Reilly e não o Peter Parker. Mas a série ela meio que dá a entender que ele mudou de nome aí no meio do caminho. Na série, basicamente, 5 anos após a namorada dele morrer, ele decide abandonar o manto de Spider, né? A série chama ele de Spider, inclusive na versão dublada, mas enfim. Ele resolve que não quer mais ser esse herói de Nova York e ele decide que vai trabalhar apenas como um detetive particular. E basicamente a trama vai se desenrolando nisso, porque no meio do caminho ele encontra algumas pessoas super poderosas. Então a gente vai ter uma trama envolvendo máfia, gangsters, superpoderes, um pouquinho de dilema, trauma pós-guerra e de relacionamento, e realmente a série funciona muito bem nisso. E aí falando justamente sobre esses pontos onde a série acerta, porque a série ela é boa, mas ela não é perfeita. Mas eu vou falar sobre os erros depois. Focando justamente no que funciona dentro da série, eu acho que o maior elogio tem que ser o Nicolas Cage. Acho que todo mundo que acompanha o Nicolas Cage no cinema sabe que ele é um excelente ator, mas que ele faz péssimas escolhas de papel. Ele é um cara que ele faz uma entrega muito boa no personagem, a impressão que passa inclusive é que ele nasceu para esse papel. É um personagem que ele precisa ser bem comedido em relação a drama, em relação a comédia, e o Nicolas Cage ele entrega isso muito bem, muitas vezes até na mesma cena. Você vai ver ele fazendo um personagem às vezes um pouco mais triste, mais solitário, e depois ele vai trazer um ar cômico que funciona, que combina bem com a estética do personagem, que combina com essa estética de Aranha no ar, e realmente, cara, ele tá muito bem nesse papel. É às vezes até meio esquisito você pensar, pô, ele tá fazendo um cara que é tipo bem mais velho, o Nicolas Cage já é um cara com mais idade, e tá entregando em várias cenas legais, inclusive algumas cenas de ação. Então é muito bom saber que ele se encontrou nesse papel, e é realmente o Nicolas Cage que a gente gosta de ver. Ele atuando bem num papel bom. Mas além do Nicolas Cage, todo o elenco de suporte é excelente.
Todos os personagens que compõem esse universo, eles estão muito bem nos seus papéis. Eles fazem uma entrega muito boa e não ficam abaixo do Nicolas Cage. Desde o Brendan Gleeson, que é o vilão principal, fazendo ali papel de Cabelo de Prata, desde a Lee Jun-Lee, que faz ali o interesse amoroso do Nicolas Cage, e também os personagens que são os parceiros ali do Nicolas Cage, que fazem ali a secretária dele e o jornalista que é amigo dele. Todos os atores fazem um papel excelente, com personagens que realmente são bons, e o Nicolas Cage não fica avulso na série. E o roteiro da série também funciona muito bem, porque ele entrega vários momentos, tanto mais emocionais quanto mais cômicos, até momentos de ação. Esses momentos realmente são bem divertidos, a ação da série ela funciona muito bem, e é muito legal você ver essa premissa, que a gente tem praticamente um herói que ele é aposentado, mas muito mais por conta da culpa do que qualquer outra coisa, e ele precisa voltar ativa para investigar um mistério, e isso vai acabar também salvando o próprio personagem. É praticamente uma estrutura clássica de filmes no ar. E um ponto positivo dessa série é que ela não tem ligação com os filmes da Marvel, ela não está adaptando o Peter Parker convencional. Isso traz também muito mais liberdade artística, muito mais liberdade criativa para você conseguir pegar os personagens que existem nesse universo e dar para eles camadas diferentes, adaptações diferentes, porque você não precisa estar conectando eles com mais ninguém. Eles podem realmente ter uma personalidade própria, diferente, e isso traz para a série justamente uma identidade bem interessante. Você não precisa estar vendo ali o Electro, que você está acostumado a ver, o Homem-Aranha, que você está acostumado a ver. Você realmente está vendo personagens que fazem parte do universo Homem-Aranha sendo adaptados de uma forma bem mais interessante. Essa liberdade é justamente um dos maiores pontos positivos da série inteira. E a fotografia e a edição da série, todo o processo de montagem também são muito bons. A gente vai ter várias cenas, vários closes, vários frames que são, assim, excelentes. Dariam, tipo, várias pinturas. Eu tenho certeza que vai acabar virando papel de parede de um monte de gente, porque funciona muito bem. E a edição é a mesma coisa. A gente vai ter várias transições que funcionam de uma forma excelente. Cenas divididas que também são muito boas. São várias cenas mais estilosas, até mesmo com espelho, ângulos incomuns, mas que aqui na série funcionam muito bem. Então, visualmente falando, a série também é muito bonita. Não só pelas cores, né, preto e branco, colorida, mas realmente porque a fotografia e a edição da série fazem com que ela realmente funcione muito bem, com vários estilos diferentes e realmente, dentro de tudo que a série se propõe a fazer, funciona. Mas eu diria que o maior problema da série Spider-Noir é justamente ela não saber o que ela é. Esse provavelmente é o maior defeito e o maior problema que a série tem no geral. Ela não tem uma identidade própria, e isso acaba atrapalhando em vários momentos, mas deixa que eu vou explicar um pouquinho melhor. A série às vezes ela não entende se ela quer ser uma série de ação de super-herói ou se ela quer ser uma série no ar necessariamente, e aí ela vai ter alguns momentos que não funcionam muito bem. Por exemplo, tem uma cena de brilho ali no beco, onde a gente vai ter o fotógrafo e a gente vai ter dois vilões ali praticamente brigando contra os policiais, e essa cena não faz sentido nenhum. Você vai ter o fotógrafo no meio da briga, tirando várias fotos, e aí você vai perder completamente a noção espacial, porque às vezes parece que ele tá no meio da briga, às vezes parece que ele tá longe, e ninguém vê ele em momento nenhum, ninguém para ele ou impede ele de tirar fotos, e isso fica muito estranho, além de quebrar ali o clima da luta. A série ela não sabe muito bem se ela quer ir pro sentido de mostrar a luta ou mostrar o trabalho do repórter. E isso fica bem confuso quando você assiste o produto final. Além de ter várias cenas diferentes dentro da série, pelo menos todo episódio tem isso, que mistura quase todos os estilos possíveis. Parece que o editor que estava ali montando, ele falou, cara, eu quero mostrar aqui que eu sou especialista em todas as técnicas existentes para colocar todos os estilos possíveis dentro de uma única cena. Então você vai ter cena com ângulo holandês, que para quem não sabe é aquele ângulo que fica meio torto assim, aquele filme do Thor, Mundo Sombrio, usou muito isso. Você vai ter cenas divididas, você vai ter cenas com espelhos, você vai ter as transições, tudo isso numa única cena. Esses efeitos, esses estilos para você fazer em cenas separadas, funcionam. Agora, você fazer tudo isso em uma única cena gera uma confusão absurda, fica muito esquisito, porque parece que é alguém querendo mostrar trabalho. E não funciona 100% na maioria das vezes, porque você vai ter uma confusão mental quando você está assistindo. E existem alguns estilos, existem algumas edições ou até mesmo os efeitos que não vão funcionar nas duas versões. E a impressão que passa é que os produtores não sabiam o que eles queriam fazer. Eles querem fazer uma recriação 100% fiel da estética no ar, eles querem fazer uma readaptação, uma releitura dessa estética dos anos 30, anos 40, eles querem fazer de repente uma versão mais contemporânea, incorporando elementos mais atuais. Mas parece que eles estão respondendo sim para todas as perguntas. Eles querem fazer de tudo um pouco. E a verdade é que quando você tenta fazer de tudo, você corre um risco muito grande de não entregar nada. E o saldo final, ele acaba sendo positivo. A série funciona. Mas quando você assiste as duas versões, assim como eu fiz, você percebe que a série ela foi feita para funcionar em apenas uma versão. E aí a gente vai para
principal questão da série, que é justamente a maior dúvida dos telespectadores. E aí, é preto e branco ou colorido? E bom, eu assisti as duas versões justamente para trazer essa resposta para vocês. Essa é a primeira vez que eu vejo um streaming trazendo essa opção pro telespectador, de qual versão ele vai querer assistir preto e branco, vai querer ver colorido. A gente até teve uma vez isso na HBO com o filme do Zack Snyder, da Liga da Justiça, mas a verdade é que ali foi só estilismo. Aqui até então parecia ter uma justificativa de você querer ver a versão em preto e branco também, ao invés da colorida. E aí, sendo diretamente ao ponto, na minha visão, a versão colorida ela é a melhor. Mas calma, antes de você sair me xingando, já ir nos comentários pra falar mal de mim, falando que eu tô errado, que eu assisti a versão errada, porque a série foi preto e branco e tudo mais, eu vou trazer os argumentos aqui e vocês vão entender meu ponto de vista. A lógica por trás da versão em preto e branco, ela faz sentido. A gente tem um personagem que ele é um personagem noir, ele é praticamente criado, pensado na estética noir dos anos 30, que era filmado em preto e branco. Então, pela lógica, assistir em preto e branco é o que mais faz sentido aqui dentro. Mas não é tão simples assim. Eu falo isso porque a série, ela não tenta recriar 100% essa estética nas cenas, nas atuações, nos efeitos, nas maquiagens. Então, muita coisa só funciona na versão colorida, porque na maioria das vezes a impressão que passa é que você tá vendo uma série que ela foi filmada, obviamente, de forma colorida, pensada para ser colorida, com efeitos visuais e uma estética também pensada para ser colorida, e depois eles só colocaram um filtro preto e branco. A estética da série inteira, ela é moderna. Apesar da recriação ali do cenário de Nova York nos anos 30, a série inteira ela tem uma estética moderna, porque é uma produção que foi filmada em 2025. Então a gente vai ter ali elementos do cinema modernos na série inteira. Desde efeitos especiais até edição, montagem, até mesmo atuações, de certa forma. E aí é justamente esse o ponto da série. Ela é uma produção moderna ambientada nos anos 30. E não uma tentativa 100% fiel de recriar o cinema dessa época. E aí quando você assiste a versão em preto e branco, o que você tem é uma série moderna com um filtro de época. E muita coisa não funciona. Existem algumas coisas que até acabam funcionando legal, sim, mas a grande maioria não, porque a gente vai ter várias cenas de luta, cenas de ação, que são filmadas como os filmes de hoje em dia. Você vai ter os efeitos especiais, as maquiagens, que também só funcionam hoje em dia, que você sabe que na época não teriam como funcionar. Você vai ter todos esses momentos e todos esses elementos de uma produção atual com filtro preto e branco, e isso acaba se perdendo. Às vezes até funciona porque o preto e branco esconde ali um efeito especial ruim. E ainda assim fica uma sensação esquisita, porque parece que você tá vendo um filme antigo com um efeito especial de atualmente. E aí causa essa estranheza, um certo desconforto até. E tem mais. A série, em alguns momentos, ela tem alguns flashbacks, né? O personagem acaba voltando ali no tempo, tem algumas cenas mais antigas do passado dele, que são em preto e branco. Quando você assiste a versão colorida, essas cenas elas acabam tendo uma função, porque elas mostram que a gente está vendo algo do passado, a gente está vendo de repente um sentimento, a gente está vendo algo diferente. E na versão em preto e branco 100%, essas cenas acabam perdendo o sentido narrativo, porque é só mais uma cena em preto e branco. Na versão colorida, não. Então a versão colorida ela acaba tendo muito mais personalidade. Ela traz uma personalidade a mais para a série que falta em preto e branco. Além, claro, da versão colorida ser visualmente mais bonita. E ela faz muito mais sentido até narrativo. E isso também me traz para um ponto que é muito interessante. Eu posso até de repente fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas aproveitando que a gente está no tema, é bom falar sobre o uso de cores no cinema. O uso de cores no cinema ele não é apenas estilo. A cor dentro de um filme, dentro de uma série, ela também possui um sentido narrativo. Tem pessoas em produções que elas são justamente especialistas nisso, em combinar as cores, entender contraste, círculo cromático e etc. Então a gente vai ter um uso inteligente de cores em praticamente todas as produções. E a gente vê isso em quase todos os filmes existentes. Um exemplo disso, inclusive, é o filme O Farol, do Robert Eggers, que ele foi filmado, pensado para ser preto e branco. Até mesmo o enquadramento dele, quase quadrado 100%, é justamente para emular essa sensação de frieza, de solidão, de vazio, né? Os personagens eles praticamente estão isolados no farol, eles não sabem praticamente quanto tempo eles vão ficar lá, então o preto e branco e o enquadramento eles funcionam justamente para trazer essa claustrofobia de certa forma, passa essa sensação de isolamento. E aqui a gente tem uma união justamente de enquadramento e cor. A cor ela tem uma função específica para causar uma sensação para o telespectador. Até mesmo Matrix, por exemplo, a gente vai ter uso de cores, porque quando a gente está dentro da Matrix,
é tudo um pouco mais verde, parece que tá com filtro verde em tudo. E quando a gente tá fora da Matrix, já é um tom um pouquinho mais azulado, até mesmo para recriar ambientes, né? A gente sabe, quando você tá vendo um filme americano, os personagens estão lá nos Estados Unidos, tudo de boa, as cores normais. Quando eles vêm pra América Latina, principalmente o México, aquele tom de sépia, tudo fica meio latino, o famoso filtro mexicano. E é algo bem preconceituoso aí que os americanos fazem, justamente porque eles querem passar a sensação que aqui é tudo mais quente, mais calor. Passa até uma certa sensação de perigo, de algo diferente dentro das produções. E eles fazem isso de propósito. Do outro lado, a gente tem, por exemplo, quando o personagem vai ali pra Europa, de repente pra Inglaterra, principalmente Rússia, aí aquele filtro azul, deixa tudo sem contraste, azul, cinza, parece que você sente o frio antes mesmo do frio chegar. Até mesmo em Mad Max, Estrada da Fúria, tem uma cena inteira ali no deserto que o George Miller ele filmou praticamente inteira em azul, para fazer um contraste muito bom com o deserto. E aí na pós-produção ele alterou as cores. Ou seja, a cor ela não é apenas estilo, ela não é apenas uma decoração do filme, ela também acaba sendo parte do texto, é parte do roteiro, faz parte da narrativa. E é justamente por isso que, na minha visão, a versão em preto e branca de Spider-Noir não funciona, porque ela tá ali só pelo estilo e não para cumprir um papel narrativo. E aí quando você assiste a versão colorida, você entende que a versão colorida faz mais sentido para a produção. Isso não significa que assistir a versão em preto e branco é errado. Muito pelo contrário, você assiste a versão que você quiser. Mas a versão colorida ela é muito mais coesa e ela faz muito mais sentido pro que a série estava tentando fazer. No fim, Aranha Noir é uma grata surpresa porque é uma série que funciona. Com algumas ressalvas, mas o importante é que o saldo final é positivo, é uma produção bem divertida, é uma nova ideia de um Homem-Aranha diferente e que realmente traz pra gente uma sensação de dever cumprido. E eu particularmente estou torcendo muito pela segunda temporada. A primeira temporada pra mim foi muito boa, tá sendo muito bem avaliada por praticamente todo mundo, então muito provavelmente a gente vai ter ali uma aposta numa segunda temporada que eu vou, aguardar de braços abertos. Mas se você já assistiu a série, seja em preto e branco, seja colorida, coloca aqui nos comentários qual versão você preferiu mais, qual você acha que faz mais sentido, qual você acha que é a certa. E claro, se você assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like nesse vídeo, ajudar ele a chegar a mais pessoas. Também ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos e compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo que ainda não assistiu Aranha Noir, que está em dúvida em qual versão ele tem que assistir. Talvez esse vídeo ajude ele a tomar uma decisão. Mas eu sou o Santiago e até a próxima.